Olá, meu nome é Henrique Araque, esse aqui é mais um episódio do Empresarial de Araque, na nossa segunda temporada, que a gente está fazendo um outro esquema, uma outra pegada, trazendo profissionais de outras áreas para a gente poder trabalhar estratégia, o pensamento estratégico diante de outras áreas do conhecimento, outras profissões e tentar pegar aí alguns insights de como a gente pode aplicar isso na nossa advocacia. Lembrando, isso aqui não é a ideia para você se tornar rico em 30 dias, do 0 aos 50 mil, do 1 milhão, do não sei o quê. É apenas para a gente poder se tornar profissionais melhores, mais capacitados e que pensam de forma mais estratégica. E agora eu estou aqui com o meu grande amigo Vitão, da Casa 204, que é uma agência de publicidade, não, agência de comunicação que vocês colocam, né? Comunicação. É isso aí. Vitão, me fala aí sobre você, quantos anos você tem, de onde é que você veio, para onde é que você vai, da casa, conta aí pra gente. Então, muito prazer, galera. Já conheço o Araque há um bom tempo. Eu sou o Vitor, eu tenho 27 anos, tô na flor da idade aí ainda, e tô na casa há 3 anos e meio. 3 anos e meio trabalhando na casa, 2 anos e meio como sócio, e há pelo menos esses 3 anos e meio aí atuando com essa área de estratégia para escritórios de advocacia, para empresas do terceiro setor, governo, institucionais. Enfim, a gente caminha por esse universo estratégico há um bom tempo. E de vida pessoal, já pelo menos há uns 8 anos aí. Vocês se conhecem? Trabalhando de forma estratégica. Não, a gente se conheceu, eu conheço o Messias, que é um dos sócios há um pouco mais de tempo. A gente trabalhava como voluntário no mesmo projeto. Legal. E aí o Messias, uma vez num aniversário meu, a gente seguiu no Instagram, e aí ele viu que eu tinha recebido muitos reposts ali de gente me dando feliz aniversário, e ele estava precisando de uma pessoa que conhecia muita gente por uma área estratégica da casa. Entendi. E aí ele pensou, cara, acho que esse moleque Acho conhece muita liga. gente, Acho ele que dá conhece liga. uma galera. Vou conversar com ele para entender por que ele conhece tanta gente assim, de onde que essa galera conhece ele, por conta dos reposts. E aí foi aí que a gente iniciou esse caminho. Então, a minha entrada já foi meio que estratégica, assim, já foi pensando numa posição fixa ali para cumprir um objetivo comercial na época, mas já foi tudo muito bem pensado, assim. Entendi. E aí, como é que foi isso, assim, de você entrar para fazer esse trabalho, se tornar sócio, como é que funcionou? Como é que foi isso? Então, eu não entrei para ser sócio, eu entrei para startar a área comercial dentro da casa, porque até então não existia, e era um caminho um pouco novo, assim, dentro do universo das agências de comunicação e publicidade, que na época o foco estava sendo muito mais publicidade, criação de marca, branding. Então a gente estava muito voltado para esse universo e eles queriam startar esse universo comercial. E eu já era diretor comercial em uma outra empresa. Sim. A partir disso, o Messias, já me conhecendo, me chamou para entrar lá, eu entrei. A gente teve um bom resultado nesse ano, assim, de muito trabalho e passou a fazer pouco sentido, assim. Não ser sócio ali. Ficou caro para pagar, essa é a real. Sim, normal. Começa a ficar caro para pagar, e aí o que resta é dar uma parte da sociedade. Sim. Teve um convite inicial, no primeiro momento eu dei uma segurada, assim, eu não entrei de cara, mas depois de 6 meses acabei entrando já, e aí já entrei com uma porcentagem maior, porque esse tempo as coisas foram aprimorando. Então, a minha entrada na casa, o processo de estruturação do meu universo ali dentro se deu assim, e também essa virada para ser sócio. Entendi. Conta um pouquinho da história da casa. Você falou que originalmente ela estava mais orientada para publicidade, para agência de publicidade. É importante, só para você entender que o nosso público aqui é mais para o pessoal de direito. Então, assim, quando você fala para mim que é uma agência de comunicação, uma agência de publicidade, uma agência... qual que é a diferença? Então, ou seja, o que ela era e o que ela virou hoje? O que é a casa hoje? Tá, eu vou falar do início de tudo ali. Perfeito. Nós na casa somos 3 sócios. Eu, o Vitor, que cuido dessa parte de estratégia e atendimento e contato com os clientes ali dentro. O Messias, que hoje é o atual comercial. Sim. E o Lucas, que é o nosso criativo. Tudo iniciou na cabeça do Lucas. O Lucas ele já trabalhava como designer de algumas agências, de algumas organizações aqui em Brasília. E ele acabou percebendo que existiam alguns gaps, alguns problemas dentro do processo de criação de branding trazido por agências. Nisso ele foi para dentro de casa e começou a estudar. Começou a pegar algumas referências do Brasil todo. Ele chegou a algumas referências no Sul que eram muito boas e que tinham um processo muito bem estabelecido. E a partir daí ele criou o processo casa. Inclusive é daí que vem o nosso nome. É um processo de 4 etapas: conhecimento, aprofundamento, sintetização e aproveitamento. E tudo isso surgiu
no apartamento 204, que é o apartamento do Lucas. Então, a partir daí veio a casa. E esse processo, que a gente pode se destrinchar um pouco mais, ele Sim. é um processo voltado para o olhar estratégico para a criação de marca, para a criação de brand De marca. de marca. Então, quando a gente surgiu, a Casa 204 era exclusivamente um estúdio design, Tá, voltado para a criação de marca. certo. Só que rapidamente a gente percebeu que isso era um pouco utópico, assim. A gente não ia conseguir viver somente Só de com criação de marca. Perfeito. E o mercado necessitava de mais algumas coisas. Então, a partir disso, a gente expandiu o leque de entregas que a gente fazia e abraçou esse universo de comunicação. Perfeito. Muito voltado para posicionamento. Entendi. Então, o nosso foco dentro da casa não é comercial. Se chega uma empresa lá e fala, cara, meu problema é vender, eu não consigo vender hoje. A gente, não é esse o nosso foco. Certo. Porque a gente trabalha com posicionamento. São empresas que estão com dificuldade de apresentar aquilo, são muito maiores internamente do que se mostram para as pessoas, e a gente consegue posicionar eles para que isso seja melhor apresentado. Entendi. E como é que... Então tá, a parte de desenvolver uma logo, desenvolver uma marca, eu acho que fica mais fácil de entender. Quando você fala para mim que você pensa assim, como posicionar melhor o seu cliente, o que significa isso? Posicionar é o quê? Definir qual que é o melhor cliente dele, definir qual que é o mercado que ele está, dizer, olha, larga isso aqui, vamos seguir para esse lado, interrompe essa linha de produtiva de XYZ. O que é isso? Como é que funciona? O que significa posicionar melhor o cliente? Antes de responder de fato aí, eu vou voltar um pouco atrás aí para a ideia de estratégia. Onde que surgiu a teoria da estratégia? Foi com o exército, dentro das guerras. Isso é algo que vem do universo militar. Estratego. A ideia de estratégia, o que significa general, então, tudo isso vem do universo militar. Certo. Dentro do universo militar, uma das áreas da estratégia é o posicionamento. Por quê? O posicionamento te economiza dinheiro. E na guerra o dinheiro é o mais importante. Sim, logística, né? A logística e a guerra é o mais importante. Então é muito importante que eu saiba aonde eu estou posicionado, para que os insumos, aquilo que eu necessito, chegue rápido. Sim. Exatamente. E onde o meu inimigo está posicionado, para que eu consiga atacar com o menor gasto possível e com maior efetividade possível. Perfeito. Então, a ideia de posicionamento é essa. É eu entender aonde eu estou e entender aonde o meu inimigo ou o meu objetivo, nesse caso, está. Entendendo isso, a gente vem para o nosso processo, que é o processo casa. Sim. A primeira etapa desse processo, a etapa de conhecimento, é onde eu entendo a primeira parte é o objetivo empresarial. Perfeito. Então, para eu definir um posicionamento, eu preciso entender, ou uma estratégia ali, eu preciso entender aonde eu quero chegar. E esse é o primeiro caminho. A primeira coisa que a gente entende quando eu entro dentro do escritório é, cara, onde esse cara quer chegar. Certo. Qual que é o objetivo que ele tem. Esse objetivo é palpável, ele não é palpável, ele é a longo prazo, ele é a médio prazo, ele é a curto prazo. Por exemplo, eu sou trazendo para o universo do direito, eu sou um estudante de direito que acabei de sair da faculdade. E o meu objetivo é me tornar dono do maior escritório de direito empresarial de Brasília, puxando um pouco para o seu universo. Boa sorte, eu conheço a eu conheço ele. Isso é palpável a partir do momento que eu saio da faculdade? Cara, muito difícil. Muito difícil. Só que esse é o meu objetivo final. Então, eu entendo que esse é um objetivo a longo prazo. Entendendo isso, o primeiro passo é entender onde eu quero chegar. Certo. Qual que é o meu objetivo. Agora, eu preciso entender onde eu estou. Certo. Porque a partir daí eu consigo saber a distância desse local. Certo. E aí a gente vem para essa etapa essa primeira etapa é a etapa de conhecimento, onde eu entendo o meu objetivo e entendo quem eu sou. Certo. Quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas, como que eu consigo suprir as necessidades que esse mercado tem. Certo. E aí já é partindo para o segundo tópico, que é o de aprofundamento, é onde eu entendo o mercado onde eu estou inserido, onde eu entendo o escritório onde eu estou inserido, onde eu entendo quais são os pontos fortes que eu tenho e que eu consigo suprir as necessidades daquele local, onde eu entendo os pontos fracos que eu preciso me aperfeiçoar mais para conseguir suprir essas necessidades. Entendi. Esses dois são o de conhecimento e aprofundamento. Tá. Resumindo tudo. Tá, onde eu entendo o mercado, onde eu entendo o terreno onde eu estou. Você entende o cliente e o mercado. Exatamente. Trazendo para o universo do direito, eu peguei um cliente novo aqui agora. Ok. Eu preciso entender qual que é o universo desse cliente. Eu preciso entender o que acontece ali. A gente já conversou, já tivemos algumas trocas, por exemplo, do universo de criação de holding. Sim. O quão é necessário entender toda aquela complexidade que existe, porque só depois de você entender aquilo, você entende a partir das suas expertises como que você consegue solucionar isso. Tá.
Então, essa troca que é o mais importante nesse momento. Entender o chão, o mercado onde eu tô, ou o escritório onde eu tô, ou o universo onde eu tô inserido, e quais são as minhas forças e fraquezas para conseguir suprir essas necessidades e esses gaps. Entendi. Então, vamos lá. Então, o que você falou para mim é que, fundamentalmente, os 2 primeiros itens do anágrama casa, né? Sim. Então, assim, C e o A, conhecimento e aprofundamento, basicamente é mapear a informação. Exatamente. É buscar informação. É exclusivamente isso tudo. Tudo bem. E como é que você busca essas informações? É apenas uma entrevista com o cliente? Você busca essas informações também, vamos dizer assim, de fontes externas? Como é que você agrega essas informações e testa, evidentemente, a qualidade, né, a veracidade delas? A primeira das etapas é um envio de briefing. Tá. A gente manda um documento de questionáriozão. briefing, um questionário Tá. gigante, Tá. com perguntas que são muito fáceis de serem respondidas, perguntas relativamente fáceis, um pouco mais complexas, e outras perguntas que eu tenho certeza que esse cara nunca pensou na vida dele. Tá. Porque eu preciso instigar nele o desejo de pensar. Eu preciso que ele pense sobre coisas que normalmente ele não pensaria, porque Perfeito. esse é o meu objetivo ali dentro. Então eu trago algumas perguntas que são muito subjetivas, que podem ter diferentes respostas. A partir disso, eu colhi essas informações, eu venho com o meu time interno e eu analiso tudo aquilo, entendendo onde tem convergência, tipo, ele respondeu isso aqui, isso bate muito bem com isso. Mas entendendo principalmente onde tem divergência. Por exemplo, eu falo que eu quero ser o maior escritório de direito empresarial do DF. Certo. E outro lado, eu falo que eu quero ser um escritório full service. Ou eu trabalho hoje, eu me direciono para um caminho full service. Isso são 2 universos muito diferentes. Certo. Como que eu quero ser Muito exclusivamente... especializado. Exatamente. Como que eu quero ser um boutique nesse caminho e eu estou indo para esse lado aqui. Então a gente começa a entender um pouco essas divergências ali dentro e como isso funciona. Perfeito. Fiz esse briefing todo, eu vou pro debriefing, que é onde eu sento essa pessoa e eu apresento tudo aquilo que foi feito. Tá. Então eu te mostro tudo aquilo que você respondeu para mim. Perfeito. E aí eu colho as informações. Aqui, você quis dizer isso mesmo? Porque isso aqui não combina com isso. Você tá Eu validando. estou validando com Tá. ele Perfeito. tudo aquilo que aconteceu. Tudo aquilo que ele trouxe para mim de informação. Certo. Colhi todas essas informações, eu guardo isso. Eu tenho um direcionamento, aí eu trago uma pessoa externa, que nesse caso nosso é a Yara Rocha, da Anima, ela é uma referência na parte de marketing exclusivamente. Eu trago essa pessoa externa para ela fazer uma entrevista com você e ela entender os objetivos. Tá. Porque eu já estou viciado. Tá. A partir daquilo que eu entendi, que eu conversei com você. Então, essa pessoa externa, ela vem, ela escuta todos os seus objetivos a partir dessa troca que a gente teve. Eu acompanho ali, eu escuto, eu observo. E ela me traz algumas informações. Ela me traz de cara já um objetivo e um plano de ação. Na visão dela. De qual caminho a gente deve seguir. Da coleta de informações dela, da análise dela, do debriefing dela. Aí você confronta uma coisa com a outra. Isso aí. A partir daí, tudo isso é zero ainda. Não entramos nem no primeiro passo. Tá. Isso tudo é para a gente iniciar o nosso processo. Entendi. Entendi toda essa parte. Aqui é onde eu colho, por exemplo, os objetivos empresariais e de comunicação, porque o nosso braço é de comunicação. Perfeito. Só que para eu desenvolver um braço de comunicação, eu preciso entender o braço empresarial. Entendi. Porque a minha visão do problema pode ser diferente da dele. Tá. Então, na verdade, até aqui não tem nada de estratégia. É só coleta de informação, Só coleta de informação. e validação, vamos dizer assim, por um olhar diferente, de um profissional diferente, pra você não ter só um. Entendi. Exatamente. Entendi. É entendendo o chão onde a gente eu está tô. pisando. Beleza. Então, delimitar meu plano é delimitar os limites das informações, dos fatos que você precisa. Isso aí. Beleza. Mapeei, validei, e agora? Aí, depois que eu entendi tudo isso, eu venho para o meu interno agora. E eu começo a traçar um plano que é quase que os OKRs ali. Tá, sim. Que são o objetivo-chave e os caminhos que eu preciso para chegar a esse local. Perfeito. Isso esse caminho eu faço internamente. Certo. Isso eu não apresento para o cliente porque não é isso que ele comprou de mim. O que ele comprou foi brand e posicionamento, que é um outro lado. Mas entendendo todo esse caminho, como que isso acontece, eu consigo entender como que ele precisa estar posicionado aqui para chegar a esse local. E a partir disso eu começo a desenhar aqui, sempre olhando para o futuro. Certo. Então eu vou trazer agora trazendo um pouco de um universo diferente, sim, claro, sobre um cliente que eu tive essa semana. Eu tive uma reunião ontem e vou ter uma reunião amanhã apresentando uma proposta. Não, aqui já é um cliente, já está no processo final, na parte final. Eles são um escritório de engenharia, são júniors. Assim, júniors não, né? Júniors que eu digo na idade. Sim. Mas eles têm uma grande experiência já, saíram juntos da faculdade, criaram um escritório,
de engenharia, estão com obras grandes, e hoje existe eles têm uma fatia de mercado que olha eles de uma forma que eles não desejam ser olhados. Que é com um olhar de jovialidade, porque eles são, de fato, muito jovens, quando você olha. Apesar de terem contas muito grandes, as pessoas olham para ele em algum momento, num ato de... No momento que ele vai fechar uma nova proposta, existe aquele olhar de ser muito jovem. E a gente precisa posicionar essa galera um pouco diferente disso. Só que, quando nas primeiras conversas, a ideia deles, o caminho que eles pensaram, estava sempre muito voltado para algo um pouco mais formal, um pouco mais tradicional, um pouco mais como os engenheiros da antiga são, que é a tendência natural de se pensar. Sim, é igual advogado. Exatamente. Acontece muito. É advogado médico, mesmo acontece muito. Todo esse universo institucional caminha muito por esse lugar. Nesse processo de entender o posicionamento, e colhendo essas informações, a gente percebeu que o diferencial deles era a disruptividade. Era a coragem de, por exemplo... Eu tenho um telhado muito difícil para fazer aqui. Os sócios, em algum momento, saem aqui, largam, sem ter a necessidade, e vão lá para montar junto. Porque eles sabem exatamente como eles querem cada peça em cada lugar. Isso é uma disruptividade muito grande dentro desse universo da engenharia, que é... Você bota o peão para fazer. Exatamente. É uma distância muito grande disso daí. Você quebra muito esse gap. E a gente entendeu que a melhor forma de posicionar eles e de trazer essa confiança para o mercado era enfatizar esse ponto de disruptividade. Porque se eu vou atrás, eu busco isso. E aí eu fujo de uma concorrência que eu teria se eu fosse para um lugar um pouco mais tradicional. Dentro desse caminho. Eu trouxe essa história para ilustrar um pouco do que a gente faz depois que a gente colhe essa informação. A gente começa a destrinchar esse caminho e entender onde que ele vai se posicionar e como que ele vai se posicionar. Então, isso aí eu já estou no S do casa? Esse já está no S, que é o sintetização. Sintetização. Então... Que é onde eu sintetizo todas as informações. Eu colhi tudo isso aqui agora eu transformo isso em um documento só, em um universo só, que é esse posicionamento. Dividido em 2 universos, identidade visual e identidade verbal. Beleza, mas aí você, agora o que você está me falando é o seguinte, primeiro eu colhi informação, validei essa informação, testei, né, também, né, para ver a qualidade dessa informação. Agora eu sintetizei, ou seja, organizei traduzi essa informação para o publicitarei, o marketingizarei, a linguagem de vocês de dentro lá da agência de vocês. Ok, isso ainda não é estratégia. Não, isso ainda não é estratégia. Ainda não é estratégia. Isso aqui é apenas, ok, esse pessoal está querendo sair daqui para lá, são esses os caminhos, a gente tem que trabalhar com isso daqui. Ok. E aí? A partir daqui é onde a gente... É porque a estratégia, na real, ele é o depois do que a gente entrega. Nesse momento, a gente entrega exclusivamente o posicionamento. Que é esse ponto da criação do brand, né? Então a gente já está no A já? No último A? Casa? Isso. A gente parte para o último A, que é quando eu transformo em produto tudo isso que foi criado. Então, eu trouxe a sintetização, que é o documento definido de como essa empresa vai se posicionar. Isso agora se transforma em produto, que é a identidade visual e a identidade verbal. E esse produto me diz o lugar onde eu estou para ir desenvolver a minha estratégia. Entendi. E essa é a diferença do que você me perguntou lá no começo. De uma empresa de comunicação ou de um estúdio de design exclusivamente nessa parte da criação de marca para uma empresa de marketing, que é onde vai pensar em como eu vou chegar a esse outro ponto. Aqui eu apresento o local onde esse cliente está, ou o objetivo em que essa pessoa quer chegar, onde ele está e aonde eu estou aqui. Quais são as forças, as fraquezas, os caminhos que eu tenho para chegar até esse lugar. Perfeito. Mas o produto, vamos lá. Então, beleza. Então, para isso, a gente vai fazer essa nova marca. Ou para isso, essa nova identidade visual. Ou para isso, essas novas cores. Isso aqui já é o final dessa primeira etapa. Ok. Isso aqui é o que... Esse aqui vai ser o instrumento. Basicamente é isso. Exatamente. Beleza. E agora, o que é que eu vou fazer com esse instrumento? Agora eu vou pra prática, agora eu vou pra rua. Agora é a estratégia. Agora eu venho pra estratégia de fato. E aí? Agora eu cheguei na estratégia de fato. Então você tá me falando o seguinte, então até aqui foi um diagnóstico assim, tá, onde é que eu sei que eu estou aqui, mas deixa eu ver onde que é aqui. Então aqui, agora eu tô jogando luz a alguém, eu sei onde eu estou. Eu quero chegar ali, beleza. Então você já traçou mais ou menos os caminhos, você construiu, agora você sabe se você vai de carro, avião ou moto. Exatamente. Beleza. E agora? Agora a gente vem pro plano prático, entendendo inevitavelmente eu vou trazer para o universo do direito, que é o universo onde eu atuo. Tem problema. Mas como que a gente faz, por exemplo, com o escritório que eu acabei de receber, de novo? Eu entendi os objetivos dele e agora
esse não depende da criação de marca. O que eu falei Sim. aqui foi sobre um braço, que é o Sim. de brand. Sim. Nesse daqui, eu recebi um escritório novo, eu entendi aonde esse escritório quer chegar, qual que é o objetivo, o alvo dele final. Certo. Eu destrincho o caminho até chegar nesse local. Vou voltar agora com o exemplo do escritório que quer se tornar a maior referência de empresarial do Distrito Federal. Qual que é o primeiro passo que eu preciso fazer quando esse cliente me chega com esse objetivo? Entender quem está lá. Então, esse é o primeiro passo. Eu preciso saber, eu quero chegar a ser o maior escritório de advocacia de direito empresarial do DF. Sim, quem é que está lá? Quem é esse maior escritório? Quem é o maior, quem é o segundo maior? Quem é o maior escritório? Porque o que vai me dizer que eu cheguei a esse local? Eu preciso ter isso muito palpável. Eu preciso saber claramente. E aí, o número, ele ajuda muito. Sim. É maior em quê? É maior em quantidade de clientes? É maior em ganho? É maior em expressividade? Sim. E aí a gente tem diferentes universos aqui. Eu posso falar sobre o escritório de advocacia, que a gente tem o universo do boutique, que ele tem poucos clientes, mas financeiramente traz um alto valor ali dentro. Ao mesmo tempo, eu consigo ter um escritório que tem mais quantidade de clientes, que pagam menos e que pode equiparar esse universo. Quando eu falo que eu quero ser o maior, eu estou falando em quê? Eu estou falando em quantidade de clientes, eu estou falando em faturamento, eu estou falando em fama, não é exatamente essa palavra, mas expressividade, em conhecimento, em respeito dentro do universo do direito. Você está falando o quê? Você está definindo a métrica, você está tentando definir, beleza. Eu preciso saber quem que é o maior. Beleza, mas para eu saber quem que é o maior, ele é maior no quê? O que vai ser a métrica para definir isso? Qual que é a minha métrica? Perfeito. Em que eu quero ser maior? O que vai me dizer? Porque, na verdade, quando a gente pensa nisso, a gente pensa muito olhando para o outro, mas o que eu vou saber que eu cheguei lá? Ou o que vai me dizer o caminho? Vamos supor que esse caminho é financeiro. Eu entendi onde eu cheguei, agora eu tenho que entender quanto que eu ganho hoje. Então eu preciso ter isso muito bem destrinchado. Quanto que eu recebo hoje? Quanto que eu tenho de lucro aqui dentro? Qual que é o resultado de todo o trabalho e do esforço que eu tô trazendo? Beleza. Entendi isso, aí agora eu venho e destrincho a estratégia. Como que eu faço para chegar até aqui? Se o maior escritório de direito empresarial é o que tem o maior volume de clientes, eu tenho que fazer isso para também ter a mesma quantidade de volume. Exatamente. Se é porque o cara tem a maior fama, como você, né? Se é a maior reputação como sendo o melhor escritório de advocacia, seja lá qual que é a métrica qualitativa disso, beleza, como é que esse cara se posicionou desse jeito? Sim. Se é em faturamento, se é eficiência, né? Porque tem até estudos, o cara tem 3 clientes, mas fatura o equivalente a um cara que tem 300 clientes, né? Que são estratégias diferentes, né? E aí você definiu qual que é, não apenas qual que é o objetivo, mas a métrica que você vai colocar, aí você define. Agora eu venho destrinchando isso com coisas que me levam a mais perto desse caminho. Do ponto de vista de comunicação. Exatamente. Certo. Sempre do ponto de vista de comunicação, no nosso caso hoje, de posicionamento. Te trazendo um exemplo. A gente tem contato com um dos escritórios que a gente já atendeu e atende. Um dos objetivos era ser uma referência para pessoas que querem trabalhar nesse escritório. Para pessoas que querem, o inverso. Eu não quero ser grande, eu já tenho um nome ok. Eu não quero ser grande, o melhor escritório, mas eu quero que outros advogados me vejam como exatamente. Best place to work. Isso. Né? Eu quero que todo mundo, quando sair da faculdade, queira trabalhar para mim. Porque, inevitavelmente, isso é uma estratégia a longo prazo. Sim. Eu sei que essa pessoa que está saindo agora da faculdade, daqui a uns anos vai ser uma pessoa de referência no escritório. A gente, em Brasília, que é muito pequena, a gente caminha sempre para esse lugar. Certo. Dependendo da faculdade em que tiver em Brasília, essa pessoa já sai da faculdade sendo um nome ali dentro. Porque pode ser filho de um sócio. Tem um sobrenome bom. Exatamente. Toda, né? Então, se eu quero ser, por exemplo, um escritório de grande relevância ou de grande reputação na cidade, isso pode ser um interessante caminho. Eu fico muito, muito conhecido entre a base dos escritórios, entre o aluno ali na faculdade, quem está saindo da faculdade agora, porque esse cara aqui é quem vai preencher os escritórios gigantescos de full service, inevitavelmente ele vai caminhar para aqui em algum momento, ou esse cara aqui vai ser quem em algum momento vai fazer parceria com os outros players que estão grandes aqui no mercado. Ou vai montar o dele. Que é um outro caminho. E aí cai de novo nesse universo da parceria, porque ele montou aqui agora, chegou um desafio muito grande, ele vai ter que correr atrás de alguém. Bacana. Então, se o meu objetivo é reputação, esse é um caminho que você consegue seguir hoje já. Perfeito. Por exemplo, Brasília, cara,
toda faculdade que você passar aí tem um curso de direito. E essa galera tá maluca querendo alguém para falar sobre. Sim. Eles necessitam ter horas extras ali curriculares. Sim, é verdade. Isso pro aluno é muito importante, mas para a faculdade também. Então você consegue, por exemplo, ir ali, fazer um congresso, dar uma palestra, dar uma aula específica para falar um pouco sobre um ponto específico do seu escritório, e isso já gera uma atenção para esse caminho. Dentro do braço de comunicação, esse é algo que pode acontecer. Isso é algo que me leva para um lugar que eu busco lá na frente, de reputação. E aqui... Eu sou de homem aqui, velho. Me ajuda aqui, porque... Olha o tamanho do cara, velho. Vai. Muito obrigado. Vai, continua. Isso. Isso me traz uma estratégia a longo prazo. O que aqui foi um exemplo muito tranquilo de ser feito, mas é para exemplificar o caminho de reputação, por exemplo. Se eu quero chegar lá, eu preciso saber onde sair daqui. Agora vamos supor que que o objetivo é financeiro, que aí é um pouco mais complexo. Eu tenho um objetivo financeiro que é chegar a 1 milhão. Sim. E hoje o que eu tenho aqui são 100 mil. clientes que me dão 100 mil. Eu tenho 2 clientes que me dão 100 mil, 50 mil cada. Eu já sei em números quantos clientes que eu preciso ter para chegar a 1 milhão. Se forem iguais a eles. Né? Exatamente. Eu consigo ter uma métrica. Eu tenho uma métrica para ser alcançada agora. Isso já soluciona o meu problema? Não. Porque hoje, eu com a equipe que eu tenho, com a capacidade interna que eu tenho, eu consigo chegar a ter, sei lá, 4 clientes desse. Porque eu posso dobrar. 4 clientes eu estou dobrando o que eu produzo hoje. E todo o meu tempo de dedicação é dentro disso que eu produzo hoje. É palpável chegar a esse 1 milhão com esse modelo que eu tenho? Não é? Agora a gente precisa voltar dentro do quem eu sou, agora dentro do C e do A lá novamente, para entender o que dali vai precisar ser ajustado para eu chegar nesse lugar. Mas aí não é mais comunicação. Aí não é mais comunicação. Mas em algum lugar eu acabo... Você tem que puxar eu acabo me relacionando. Eu acabo me relacionando. Então, deixa eu entender. Então, o que você está falando é o seguinte. Primeiro, o processo casa, né? O processo casa é conhecimento, aprofundamento, sintetização e aproveitamento. Então, tá. Então, basicamente, você está falando coleta de informação, validação de informação, organização da informação, agora... E produto. Produto. Beleza. Isso aqui não é um processo de estratégia. Não. É da onde você vai partir para desenvolver as estratégias. Isso. Beleza. E aí quando você... Então, você já tem um objetivo, você já sabe mais ou menos o que você precisa, você já sabe qual que é o veículo que você vai utilizar para alcançar aquele objetivo. Como é o processo? Como é que o Vitor define o processo para a construção dessa estratégia? Você vai fazer... uma palestra por mês, se é reputação, 2 palestras por mês, você vai dar aula em graduação, se é aumento de faturamento, então é captação de novos clientes, é impulsionamento em mídias sociais, como é que vocês definem isso? Como é que vocês constroem essa estratégia? Qual que é o procedimento para essa ponta? Depois que eu tenho todas essas informações e que eu já tenho o objetivo colhido, eu venho organizando esses caminhos dentro daquilo que os sócios têm disponibilidade para fazer. Sócios do escritório. Sócios do escritório. Sempre utilizando ele como referência. Sempre eles são a ponta primordial. E os processos que a gente passa internamente são os cruzamentos de dados. Então, a gente tem... Um dos resultados que a gente sai ali é a SWOT, onde eu entendo as forças, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças. E as ameaças ali dentro. Eu faço os cruzamentos de tudo isso e eu entendo qual ação eu preciso tomar naquele momento. Então, uma força que eu tenho, por exemplo, e aí eu posso te utilizar como referência para isso, uma força que eu tenho é a reputação. E o lado, não é técnico a palavra de dar aula, acadêmico. Eu tenho muita força de reputação e de lado acadêmico, no seu caso e do seu sócio, por exemplo. E eu tenho uma dificuldade de massa, de quantidade de processos que vão ser trazidos para cá. Entendi todo esse universo, agora eu organizo a comunicação para fugir disso que eu não posso ser posicionado. Sim, então eu não que posso... É o massa, por exemplo, exatamente. Então, trazendo como referência, eu não posso, por exemplo, parecer que eu sou barato. Sim. E aí isso já é um caminho de estratégia. Pessoal, um disclaimer aqui, tá? O pessoal da Casa 204 é a agência de comunicação estratégica lá do escritório. Então é óbvio que eu ia trazer a prata da casa para falar aqui. Então ele está usando o exemplo da gente porque é de fato que a gente faz. Exatamente. Então no caso de vocês, por exemplo, quando você me chegou com essa dor, e aí é bom você ter falado isso, que agora eu já te utilizo de cara. Pode falar. Quando você me trouxe essa dor da quantidade de pessoas, eu não posso perder tempo marcando reuniões com pessoas que vão me pagar pouco. Sim.
A nossa primeira estratégia foi, então você precisa parecer caro. A partir disso, a gente mudou o modelo de comunicação para uma comunicação mais limpa, mais clean, porque a gente chama de área de respiro. A área de respiro, ela traz a impressão de que isso é mais caro. Quando você chega na C&A, você tem uma impressão. Quando você chega na Zara, você tem outra impressão. E as duas eu estou falando de lojas de departamento. O que diferencia uma da outra? Área de respiro. Eu chego na C&A e eu tenho um monte de roupa amontoada em cima da outra, eu tenho dificuldade gigantesca de achar. Quando eu chego na Zara, eu tenho muita área de respiro ali, eu consigo entender muito bem como me posicionar ali dentro. Então, eu entendendo essa sua dor, a nossa primeira ação foi, a gente vai ter que trazer um pouco mais de respiro para tudo que é apresentado aqui. As pessoas precisam olhar para isso, precisa parecer caro. Isso só para o cliente externo? Não, isso também vem para o cliente interno. Então, a gente precisa passar por um trabalho de visual law, que é onde a gente vai reposicionar toda a parte de contratos, toda a parte de proposta dessa empresa, todos os memorandos que saem, porque eu não quero só que o meu cliente externo olhe para mim e fale isso é caro. Eu quero que os outros advogados que tiveram contato com alguma peça que sai de minha, ele fala, cara, um dia eu quero eu não sei o que é não, mas o mesmo tanto que ele recebe. Não sei se ele tá certo, mas ele parece estar certo, né? É isso. Ou eu quero que o juiz, eu quero que o promotor, eu quero que o ministro, quando ele olha para aquilo, ele fala, cara, houve alguma coisa de diferente aqui, alguma coisa foi entregue. Isso foi um claro exemplo de estratégia visando obter esse resultado. Então, eu preciso entender quais são os problemas que eu tenho, o que me atrapalha de chegar a isso e como que eu soluciono eles. Esse é o ponto-chave, assim. Eu acho que, sim, qualquer pessoa que deseja chegar numa estratégia, ele precisa entender o objetivo dele. Ele entender o objetivo, ele entender onde que ele está, como que eu soluciono os problemas que existem aqui que estão me dificultando de chegar a esse local. Nesse caso, esse foi um dos pontos. O exemplo que eu trouxe da faculdade também, de ser um local... Eu já sou um local muito bom para quem trabalha aqui. Eu preciso mostrar isso para as outras pessoas. Também foi uma segunda dor que a gente teve. Essa foi uma primeira solução. Esse foi um primeiro problema. A gente conseguiu solucionar esse. Então, tem até um retorno legal que você trouxe. Foi. As pessoas chegam me falando que eu cobro X e eu nem sabia que eu cobrava esse tanto. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. Depois eu tenho que contar essa história nesse podcast. Mas é legal, porque é justamente isso. Você consegue... É boa e velha história da mulher de César. Não adianta ser honesto, tem que parecer ser honesto. Então, assim, se você parece ser... Basicamente, o resumo que você falou se você parece ser barato, ninguém vai topar pagar caro. Exatamente. É isso, né? E aí... O que eu costumo utilizar como analogia para essa parte de estratégia é a ideia de... Imagina que você vê uma árvore, ela tem um caule redondinho, muito bonito. Essa árvore, o caule todo marrom, perfeito, sem nenhuma imperfeição. Uma árvore frondosa. Ela vem... em cima, redondinho, tudo muito bonito, tudo muito verde ali dentro. O chão tá perfeito, parecendo filme da Rapunzel. Quando eu te conto essa história, instintivamente você vai pensar em uma fazenda, em um sítio, em algo gigantesco. E eu estou te contando a história de um bonsai. O que eu tô falando é um bonsai, que tem exatamente as características. Então, dentro da comunicação, eu preciso mostrar aquilo que eu quero, eu preciso parecer ser onde eu quero chegar. Perfeito. Então, sempre caminha para esse lugar. O que eu faço para parecer isso? Nesse caso eu preciso que as pessoas entendam que eu sou caro, porque eu estou perdendo tempo tendo conversas que não a minha estratégia de mercado é poucos clientes, alto ticket. Exatamente. Não pode ser, poderia ser outro, poderia ser muitos clientes, baixo ticket ganhando volume. Exatamente. Supermercado. Eu consigo chegar a isso parecendo caro. E aí, de fato, internamente... E aí é um paralelo interessante. O que às vezes acontece as pessoas, primeiro, elas buscam parecer ser algo que não são. Isso também é um grande problema para a comunicação. Porque você parecer é fácil. Quando você chega na loja física, você fala, cara, não é bem assim. Não é bem assim. A gente tem um exemplo claro disso dentro do universo de varejo. Quando você vai no site da Americanas e você olha lá, você fala, cara, que universo lindo, que universo maravilhoso. Quando você chega na loja da Americanas, você fala, epa, tem alguma coisa dissonante aqui.
Então, as duas coisas têm que caminhar muito juntos. Por isso que naquela hora eu estava falando, por exemplo, sobre uma das estratégias que a gente caminha, você falou, isso não é comunicação. Porque, de fato, em alguns momentos isso acaba se misturando. Sim. Em algum momento a gente precisa sair um pouco da área de comunicação para olhar um pouco para o objetivo empresarial, para que aquilo que é transparecido lá na frente esteja muito bem alinhado com aquilo que acontece internamente. Porque é essa dissonância que constrói o brand, que traz o posicionamento, que me mostra onde eu quero estar. Porque no final a estratégia é só o caminho entre o posicionamento aqui e esse posicionamento ali. O estratégia é o como eu faço para andar para frente, para caminhar para esse lugar. Perfeito. Então isso é muito importante, ter esses dois pontos alinhados. E as formas de se chegar a esse lugar é o que me garantem esse caminho mais tranquilo ou mais rápido. Entendi. Vitão, agora vamos para um quadro aqui que o pessoal, que eu não falei ainda, né? O nosso grande host, patrocinador, tudólogo aqui do pessoal da 8bits, vocês montaram um quadro aqui pra gente fazer maravilhoso, maravilhosos, todos os bits, como diz o Will, fala assim, todos os bits são maravilhosos, todos os 8 bits são maravilhosos, que é um quadro que eles chamaram de Pergunta de Araque. Legal. Que a gente está construindo aqui. Qual que é a ideia, cara, da pergunta de Araque? Por que é uma pergunta de Araque? Porque todo mundo que a gente chama aqui, todo mundo que é entrevistado, conta história de sucesso. Natural, todo mundo vai querer falar isso. Só que eu sempre falo para todo cliente meu, aluno meu, que eu falo assim que, bicho, você aprende mesmo errando, doendo, quebrando, não tô falando que é um erro que você cometeu, não, mas assim, é um erro que, vamos supor, você traçou uma estratégia errada por erro. Porque o erro pode ser seu, mesmo, né? Porque você errou na estratégia e tem que saber disso. E o erro pode ser não na estratégia, pode ser na coleta de informações que você deixou um ponto cego e esse ponto cego vira um negócio voador pra cima de você, entendeu? Sim. Então, a minha pergunta de Araque aqui pra você, Vitor, né, o estrategista da Casa 204, me conta uma história de insucesso. Essa que eu queria ver. Pois não te avisei isso aqui, não, por isso que é essa pergunta de Araque. Mas, obviamente, né, mantendo os sigilos e etc. Sempre. Não precisa ser da casa, pode ser da sua vida também. Consigo também. Amorosamente eu te trago diversas. Temos. Mas, eu vou te trazer um da casa. Manda. Não seja comigo, em alguns momentos, muito chateado. Não. Isso foi bem no início, assim, e o início do processo de testar todo o processo casa ali dentro. Claro. Nós costumamos todos serem muito imediatistas. Então a gente quer o resultado para ontem, a gente quer... O cliente, ele quer para ontem, mas eu também quero para ontem, porque pensar custa muito. Sim. Então o tempo que você fica ali pensando, estudando, se aprofundando... Fora que você quer ver o resultado. Exatamente. Até você entender que aquilo é muito necessário, isso é um grande problema. E o que aconteceu? Hoje em dia, 60% a 70% do nosso processo é estudo. Sim. É interno, eu colhendo informação. Eu te falou aqui agora. Grande parte do que eu falei, grande parte da estratégia é entendendo onde eu quero chegar e onde eu tô. É mapeamento de informação. Andar é muito rápido. Seguir é muito rápido. Teve um cliente que a gente pegou há um tempo atrás e a gente veio para essa etapa de colher informações. Só que essa pessoa, ela tinha muita dificuldade de expressar aquilo que ela desejava fazer. Que é algo que acontece muito. Acontece direito, cara. Acontece o tempo inteiro. Advocacia. Você pergunta, o cara fala assim, você fica assim, velho, me fala, desgraça. Eu só quero entender o que você quer. E a gente teve um cliente dentro da casa, isso já tem muito tempo. Então, todo mundo que é novo, que está hoje na casa, não é você. Já foi embora. Pra ficar tranquilo, já foi embora há muito tempo. E foi, no final deu tudo muito certo. Mas esse cliente, ela tinha muita dificuldade de apresentar aquilo que ela era. Ou onde ela estava, onde ela queria chegar. E aí, o norte que ela trouxe pra gente era de uma clínica, não vou falar clínica de quê, e era de uma cidade do interior do Brasil, em algum lugar de interior. Sim. E aí ela falou, agora a gente está se tornando uma cidade universitária, os cursos que tem aqui são só de medicina, então tá vindo tá vindo uma galera de alto padrão para cá, porque a pecuária já era muito forte nas redondezas, agora tem as faculdades, então a cidade ficou muito potente e estão vindo muitos condomínios de alto padrão e de luxo para cá. E a gente quer ser a referência dentro da odontologia de alto padrão aqui na cidade. E a gente falou, cara,
Ideia maravilhosa. Você tá pegando um oceano azul, a galera tá chegando com muito... Eu não ia falar o que era. Eu pensei, Meu Deus do céu, faz um pi na gravação. Não, pode deixar, não tem problema, não tem também problema. não dá pra identificar. É, não dá pra identificar só por conta disso. Que eu não solte o nome daqui a pouco. Eu não ia rir, mas eu escutei ele rindo. E eu ia seguir, tá? Também. Eu esqueço, porque a gente tá entre amigos aqui. Toca E eu acho que eu tô em casa. Tá em casa, vai. Vai, continua. E aí, essa Eu pessoa queria se falou... tornar a referência Eu da quero ser a clínica referência dessa clínica. de AAA dentro dessa cidade aqui. A gente falou, cara, maravilhoso, cenário maravilhoso. A gente já sabe onde a gente tá, agora a gente já sabe onde a gente quer chegar. Falta a gente criar e aqui a gente Bora, deita daqui a nisso. gente deita, né? E pra fazer uma parada de alto padrão, então, é muito do que a gente fez a vida inteira. E a gente criou uma clínica num padrão que, tipo assim, você passava na porta e você pensava, cara, eu não tenho condição disso aqui. Isso aqui não é feito pra mim. Não quero entrar aqui nunca. Nunca. É aquela loja de imóveis assim que você mesmo, só de entrar aqui, eu me sinto assim, tipo, incomodando. Exatamente. Eu tô enfeiando o lugar. A galera nem olha, o vendedor nem olha pra O sua vendedor cara. nem abre a porta, não, o senhor tá perdido, vai embora. O senhor tá perdido, senhor. Era exatamente isso. O nosso objetivo foi criar uma clínica que, cara, todo mundo olhasse e pensasse, eu não tenho condição disso, porque quem de fato tem sabe que aquele é o lugar dele dentro de uma cidade interior. Perfeito. Então essa foi a nossa estratégia dentro desse caminho. Construímos a marca sim, posicionamos tudo, conversamos com a arquiteta, e a arquiteta falou, é esse caminho que a gente vai seguir. Pegaram pedras de alto padrão, organizaram uma clínica num padrão AAA. Sim. Perfeito. Foi entregue à clínica. O primeiro post da clínica, e aí a gente, um detalhe, tá? A gente traz a parte de brand de identidade visual e de identidade verbal. Sim. Identidade visual é como a clínica se mostra, tudo aquilo que eu vejo, e verbal é de como ela fala, de como ela se posiciona. Sim. Então, quando eu falo da Chili Beans, o visual é a pimenta, é o vermelho, é onde as coisas estão na loja, mas só de eu falar o nome, você já sabe quem é a pessoa que vai estar atendendo, qual a roupa que ela vai estar usando, como que ela vai falar com você, isso é identidade verbal. Perfeito. A gente traz isso junto. Certo. O primeiro post da clínica foi uma imagem da pessoa arrancando um dente. Sangue pra todo lado. Eu olhei aquilo e eu falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? Não foi isso, não era isso. Mostraram a clínica toda. A pedra de mármore gigante na parede. De repente, splash! Sangue. E um cartaz colado avisando de um dia que ia ficar fechado. Que era muito comum nessa cidade. E era muito comum pra essa clínica também. E a gente percebeu na hora que a gente errou muito lá atrás, na hora em que a gente foi colher as informações. Porque a pessoa falava uma coisa, só que na prática era outra completamente diferente. E se eu tivesse perdido mais tempo ali colhendo essas informações, eu conseguiria entender. De que, tipo assim, Na hora cara, de fazer você não é AAA. se Você quer pagar mais, você quer receber mais dinheiro, você tá ganhando pouco dinheiro. Mas não é AAA ainda. E a partir daí, foi aí que surgiu, por exemplo, os confrontar. Tá. A parada Legal. de confrontar o que a pessoa fala. É o que você tá vendo, depois Exatamente. entendi. Então eu faço um briefing lá de, acho que são 37 perguntas. Depois dessas 37, se desdobre mais 37. Porque tudo que ela respondeu lá, eu quero saber por quê. Ah, meu nome é tal. Beleza. Por que seu nome é tal? Sabe o significado do seu nome? Sabe de onde veio o seu nome? E eu faço exatamente isso no nome já, que a pessoa vai entender. Quando ela chegar lá embaixo e me falar a cor, eu quero saber por que aquela cor, por que ela gosta, por que ela não gosta. Então, isso foi um claro exemplo de sucesso na minha área, que não pode acontecer. Cara, bicho... Não pode acontecer. Eu tô imaginando. E assim, isso se manteve durante um bom tempo, até que a gente chegou e conversou e falou, cara, não, A gente precisa de uma trava de segurança. Vamos aqui, reestruturar algumas coisas. Vamos reestruturar algumas coisas. Por quê? E por que isso é errado? Esse post que ela fez é errado? Não necessariamente. Esse cartaz que ela colou na parede é errado? Não necessariamente. Só que quando a gente fez a estratégia, a gente criou essa marca, o objetivo era que o cliente que ela tá buscando chegar lá dentro olhasse para aquilo e falasse, eu não passo na porta disso. Então... Ela pegou, fez justamente o contrário. Exatamente. Vem aqui ao açougue. Exatamente. Só que o cara continua sem ir. Porque o cara que vai é o que conhece ela. Então, trazendo pro seu escritório como exemplo, vamos supor que você me fala, eu quero parecer muito caro, a gente constrói tudo isso. Só que no final você não pode parecer muito caro, porque você não consegue entregar aquilo. Você não tem expertise para aquilo. Não vai adiantar nada. Porque você não vai conseguir atingir esse cliente e você também não vai conversar com esse. Sim. Porque quando você chegar para se apresentar, o cara vai falar, ei,
Mano, não é aqui não. Vai pra outro lugar. Filho, não é com você que eu quero conversar, não. Meu problema é outro. Eu tô me divorciando. Eu não quero isso aqui. Holding, tá doido? Eu quero o contrário disso aqui. Depois eu quero falar contigo. Tá doido? Não é isso aqui que eu quero conversar. Então, dentro do nosso exemplo, isso é um claro exemplo de sucesso, assim. E de como colher informações e saber aonde você tá e aonde você quer chegar é muito importante. Sim. Então, assim, se eu posso dar um direcionamento para qualquer pessoa, afie muito bem o seu facão. Sim, é isso. Sim, antes partir para cima. Isso, invista muito tempo em se conhecer, em saber quais são suas forças. Seja honesto o suficiente para entender aonde são suas fraquezas. para que depois não adianta querer voar sem ter asas, presta atenção no que você tá querendo. Massa, muito bom. É isso, assim, eu acho que fica um bom exemplo claro aí. Cara, isso vai dar um corte sensacional. É isso, pessoal. Esse aqui é o fim do mais esse episódio, assim, foi sensacional. Eu não tava esperando que ia jogar sangue na cara de vocês aqui com essa história. Esse aqui é o Vitão, da Casa 204. Como eu falei, eles são agência lá do escritório, então se eles ajudam a gente a desenvolver a nossa estratégia de comunicação que melhorou verticalmente depois que vocês entraram. Te agradeço, viu, Vitão, por ter trago essa sua experiência, cara, porque é o que eu te falei. Aqui o pessoal do direito, a gente é muito ensimesmado, assim, sabe? Muito fechado. Então, em vez de eu ficar aqui falando, ensinando sobre direito e tal, tudo mais, eu quero realmente isso. Trazer novas visões de outras áreas, de outros profissionais com outro tipo de pensamento, para daí a gente tirar alguns insights que a gente pode utilizar na advocacia. Você quer deixar um recado aí pra galera? Eu quero agradecer primeiro por ter vindo. Cara, tá muito bom esse Não vou jogar sangue na cara de ninguém, eu prometo. Já foi essa fase. Mas se eu posso dar um conselho, novamente, gaste muito tempo em saber onde você quer chegar, em conhecer quem você é. Entenda as suas forças, entenda as suas fraquezas e seja honesto consigo mesmo, por favor. Hoje, todos os escritórios de advocacia que a gente pega, os que mais tem problema é os que não são honestos consigo mesmo. Entendendo o lugar onde você está, e que existe muita oportunidade de mercado. Às vezes, por estar em Brasília, você acha que, cara, tem muito advogado, tem muita gente. Existe ainda muito mercado. Existe ainda muita fatia de mercado para ser alcançada. Então, seja muito honesto com isso, que eu acho que é o caminho mais tranquilo para se ter uma boa estratégia. Cara, você tá falando, eu tô imaginando o equivalente. Eu vou tirar esse site aí do equivalente de arrancar um dente e jogar sangue na cara. Eu vou trazer esse negócio aqui pro direito. É isso, pessoal. Obrigado pela audiência de vocês. Curtam, compartilhem, manda aí o comentário, marca 5 estrelinhas no Spotify. A gente tá no Spotify, tá no Apple Music. Estamos também no nosso canal do YouTube, vocês podem assistir lá também, que aí vocês vão ver mais vão literalmente ver o que a gente tá fazendo aqui. E até a próxima. Por favor, né? Compartilhem com quem vocês puderem, tragam sugestões se vocês estão gostando desse novo formato. A gente tem mais umas novidades aqui que o pessoal da 8 Bits me escravizou aqui, a gente vai fazer depois. E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.